Já de volta com Manhã da Piedade nesta segunda-feira. Agora é hora de tomar um cafezinho gostoso, um cafezinho especial, né? Quando eu falo de café, você já sabe que eu estou falando de café Riachuelo, que é o puro café, porque os grãos são especiais e são também selecionados, né, minha gente? Lá das regiões do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro, café 100% arábica, torrado e moído artesanalmente. Então, minha amiga dona de casa, meu amigo, leve nas compras o café Riachuelo com verdadeiro gostinho da roça, viu? Gente, não é nenhum produto novo no mercado, não. Tem muita tradição este nome. Há 57 anos já fazendo o café dos mineiros. E você vai conseguir comprar o café Riachuelo moído na hora, com aquele cheirinho gostoso de café da roça, né? Ali na Avenida Paraná, na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica bem no centro da capital mineira, pertinho do Mercado Central. Quer saber mais informações sobre o café Riachuelo? Então ligue agora, 3212-7993. O código de área é o 31. O telefone está aqui na telinha para você. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Bom, saber que está doente e precisa se tratar é um grande passo para qualquer pessoa cuidar da saúde. Só que isso tem que partir da própria pessoa, né? É preciso ir ao médico, fazer um check-up anual, por exemplo. E além disso também, gente, manter um estilo de vida saudável. Nós falamos sempre aqui. Agora, para determinadas doenças, quanto mais o tempo passa, pior fica a situação, né? Não dá para ficar, como todos dizem aí, empurrando com a barriga não, viu? Tem que tratar logo. E neste mês, agora em novembro, em diversos lugares está sendo realizada a campanha Novembro Azul, que é um movimento mundial que reforça a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Essa doença que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Bom, e como eu já disse, né, nós da Rede Catedral, TV Horizonte, também da Rádio América AM, nós damos grande apoio a esse movimento. E vamos conversar agora, então, sobre o câncer de próstata com o médico urologista Carlos Vaz de Mello. Doutor Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vindo aqui, muito obrigado. Viu? Falar de um tema tão importante, tão preocupante, principalmente com esses dados aí, hein? É motivo de muita preocupação, então, o câncer de próstata. Sim. Realmente o câncer de próstata, como você mesmo falou, é o segundo tipo de câncer mais comum no homem, só perde por câncer de pele. O ano passado, no Brasil, mais de 62 mil diagnósticos de câncer de próstata. Então, é realmente uma preocupação que nós, urologistas, nós médicos, temos em relação a essa questão. Agora, doutor Carlos, por que esse número ainda é tão alto? A gente pode falar que falta prevenção? São dois fatores, né? O número é alto e a tendência é crescer. Ainda mais? Porque a população tende a envelhecer, né? A gente sabe que é uma doença do homem na idade de 60, 70 anos, apesar de que a gente pode ter diagnóstico de câncer de próstata em pessoas jovens, como 38, 40 anos de idade. E o diagnóstico, ele tem sido feito com mais frequência também por causa das campanhas, justamente, né? A gente ainda sabe que é um tabu, né? O homem ainda tem uma restrição muito grande para procurar o urologista, para fazer o check-up, mas com as campanhas a gente tem conseguido desmistificar essa questão do exame de próstata. Mas quando a gente fala que é necessário fazer um check-up, é necessário procurar um médico, um urologista, um especialista, com que frequência? A gente falou anual. É isso mesmo, doutor? Sim, especificamente para check-up em relação ao exame preventivo do câncer de próstata, a recomendação é anual, né, a partir dos 50 anos de idade, ou então quando a pessoa tem um parente na família com câncer de próstata, a recomendação é começar o exame aos 45 anos de idade. Caso tenha, então, algum caso confirmado na família, é isso? Exatamente. Quais são os principais sintomas dessa doença, doutor Carlos? O câncer de próstata, ele não dá sintoma na fase inicial. Silencioso, então. Muito silencioso. Por isso que é importante o exame preventivo,
para fazer o diagnóstico, quando tem o diagnóstico, fazer o diagnóstico precoce e possibilitar o tratamento curativo. Em uma fase mais tardia, uma fase mais avançada do câncer, pode dar vários sintomas, como sintomas urinários, dificuldade de urinar, né? Sangramento para urinar, dor nos ossos por causa de metástases, né? E lembrando que os sintomas urinários, né, eles são muito mais comuns na doença benigna, né, na hiperplasia prostática benigna. Isso é muito comum. Porque às vezes a pessoa se desespera, não é um sinal, talvez, de um câncer maligno. Então. Exatamente. Mas quando o câncer dá sintoma, já está numa fase bem avançada da sua evolução. E aí dificulta mais o tratamento? Sim, dificulta muito. E quando a fase é avançada, o tratamento curativo, ele praticamente não existe mais. A gente faz mais um tratamento paliativo com chance de cura bem remota. Bem pequena. Agora, doutor, esses exames que são realizados em consultório, é possível detectar o câncer ali na sua fase inicial? Sim, sim. Hoje, na grande maioria das vezes, o diagnóstico, a detecção, ela é precoce, né? E o exame é muito simples, é um exame de sangue, um exame clínico, né, que é o exame do toque, que é feito através do ânus, é um exame muito rápido e muito simples, e quando existe alguma alteração em um desses dois exames, existe a necessidade de a gente ampliar a nossa investigação, fazendo uma ressonância da próstata ou até mesmo uma biópsia. Por que tanto tabu em torno desses exames? Porque as mulheres procuram muito mais um especialista, vamos muito mais ao ginecologista do que os homens, né, ao urologista. Esse tabu eu acho que é muito mais da cultura do latino, né, da nossa raça, o latino-americano. Quando a gente vai nos Estados Unidos e na Europa, o tabu já existe, mas é um pouco menor. E isso é muito mais do latino-americano mesmo, aquela questão de que o homem não adoece, é mais forte, é forte, né? O homem tem que trabalhar para sustentar a família e não tem o espaço para o homem adoecer, né? Isso vem de séculos, né? Séculos atrás. E eu acho que com as campanhas a gente tem desmistificado isso e melhorado bastante essa questão. Que bacana. Então, você acredita que está crescendo o número de homens que procura fazer os exames, procura um especialista? Sim, com certeza. Isso aí bom. A gente vê nas nossas estatísticas esse crescimento a nível exponencial. Aqui no nosso estado, a gente tem uma campanha, como em todo o Brasil, uma campanha bem forte e a gente, a cada ano, a gente desmistifica um pouco mais e vê mais pessoas, mais jovens, homens, fazendo esse exame preventivo. Esse exame. Agora, o apoio das mulheres, já que elas nós buscamos muito mais a fazer exames, fazer check-up, é importante também para incentivar esse homem, sejam aí mães, irmãs, esposas, incentivar esse homem a buscar Com certeza absoluta, né? Quem manda na casa é a mulher, não é verdade? Só isso. Então, é um incentivo realmente importante que as mulheres dão para os homens, né? Mas tem que lembrar que quem tem que ter a iniciativa mesmo é o homem, né? E a mulher, como sempre, ao lado do homem, ela sempre dá esse incentivo, que seja a irmã, que seja a mãe, que seja uma amiga. Isso é muitíssimo importante e as mulheres, elas contribuem para essa desmistificação, já que o perfil da mulher é um pouco diferente. A mulher, ela procura mais um tratamento médico, procura mais um exame preventivo e ela dá um exemplo e um incentivo para o homem fazer a mesma coisa. Então, vamos encorajar aí os homens, né, que estão ao nosso redor, principalmente nesse mês de novembro, né, com essa campanha tão especial. Agora, doutor, existem fatores de risco aí que podem levar ter maior probabilidade de um homem desenvolver o câncer de próstata? Sim, o fator de risco mais importante hoje é a história familiar. A gente sabe que o homem que tem um parente de primeiro grau, ou irmão, ou pai, a chance aumenta significativamente. Quando tem 2 parentes, aumenta mais ainda. E quando tem 3 parentes da mesma, né, de primeiro, segundo e terceiro grau, a incidência aumenta muito mais. Então, o fator principal é a história familiar.
a questão de dieta, de alimentação, ela tem a sua influência, mas não é tão importante quanto a história familiar. É importante a gente lembrar que a dieta saudável, ela é super importante para o bem-estar geral mesmo, né? Diminui os problemas cardiovasculares, as doenças do intestino e também o tumor de próstata tem uma certa influência em relação à dieta, sim, mas não é tão significativa quanto a história familiar. Questões hereditárias, né? Quando a gente fala em dieta saudável, a gente está falando de frutas, de verduras, evitar embutidos, é mais ou menos nesse caminho? Exatamente, diminui muito a quantidade de alimentos gordurosos, né? Carnes vermelhas, carnes gordurosas e manter um peso adequado, né? Isso aí que é muito importante, isso influencia em muitas coisas. Bebida e cigarro, tem alguma influência também? Bebida alcoólica, eu digo. Para o câncer de próstata em específico, a bebida alcoólica e o cigarro não. O cigarro tem muita influência no câncer de bexiga, que também é uma doença não tão frequente quanto o câncer de próstata, mas é uma doença muito frequente na população brasileira. Exercícios físicos também contribuem para prevenir a doença? Especificamente o câncer de próstata contribui, mas muito pouco, né? Muito pouco. Eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto de medidas mesmo, um conjunto de medidas, história familiar, que não tem como a gente fugir. Não tem jeito. Mas em relação à atividade física, alimentação, dieta, um bem-estar, isso aí são medidas multifatoriais que vai nos ajudar bastante. A evitar, né? Com certeza. Agora, doutor, após o diagnóstico, quais são os caminhos, quais são as possibilidades de tratamento da doença? Sim, o tratamento do diagnóstico, quando tem um diagnóstico precoce do câncer de próstata, o tratamento ele é muito eficaz e o tratamento curativo pode chegar até 95%, 96% quando se faz o diagnóstico precoce. E a principal forma de tratamento hoje é o tratamento cirúrgico, né? O que a gente chama de prostatectomia radical, que pode ser feita por várias vias de acesso, mas hoje a forma a forma ideal que diminui os riscos de efeitos colaterais é através da cirurgia robótica. E já bastante acessível para as pessoas de uma forma em geral, doutora, essa cirurgia? Sim, a gente tem poucas plataformas de cirurgia robótica no Brasil, né? Em Belo Horizonte nós temos, lá no hospital onde eu trabalho, o Hospital Felício Roxo, a gente tem a cirurgia robótica, mas não é uma coisa acessível para toda a população por causa da quantidade de plataformas de cirurgia robótica no Brasil. A gente não consegue propor esse tipo de tratamento para todo mundo por causa disso, por causa da demanda. Uma cirurgia comum dura em média quanto tempo? Isso aí depende muito do profissional, depende muito do caso, se é um caso mais complexo ou não, mas em média 2h30, 3 horas de cirurgia. E a recuperação desse paciente, como é que é, doutor? A recuperação, na grande maioria das vezes, é muito boa, né? Quando o diagnóstico ele é precoce e a cirurgia é feita através da via robótica, com 15, 20 dias a pessoa já está voltando às suas atividades profissionais, dependendo, é claro, do nível de esforço que a profissão dessa pessoa exige, né? Doutor, tem uma pergunta aqui do Henrique Soares, lá de Contagem. Um abraço para você, viu, Henrique? Obrigada pela participação. Ele quer saber se o PSA aumentado é sinal que ele tem câncer de próstata. Bom dia, Henrique. Isso é uma pergunta muito interessante. Na verdade, o PSA ele é produzido pela próstata. Então, qualquer problema que a pessoa tiver de próstata, o PSA às vezes aumenta. E doença de próstata não é só câncer de próstata. Então, existem várias outras doenças em que o PSA aumenta e não é câncer de próstata. Então, a resposta é que quando o PSA está aumentado, não necessariamente a pessoa tem câncer de próstata. Ela tem que ser investigada, tem que ser feita uma avaliação adequada para excluir ou confirmar o diagnóstico de câncer de próstata. E também, nem toda pessoa que tem câncer de próstata vai ter o PSA aumentado.
Por isso que é importante fazer o exame clínico, o exame físico, o exame do toque, porque às vezes o PSA está normal, mas o exame a gente nota que a próstata está um pouco irregular, um pouco diferente, tem algum nódulo, e aí vai nos levar a outras formas de investigação. Por isso a importância de fazer o exame então, viu, Henrique? O Lucas Soares lá de Betim, um abraço, viu, Lucas? Ele quer saber se pessoas da pele negra têm mais chances de desenvolver a doença. Existe isso, doutor? Sim, existe sim. As pessoas da raça negra têm uma incidência maior de 2 a 3 vezes de ter câncer de próstata em relação a pessoas da raça branca. É importante a gente frisar que no Brasil a gente tem uma raça muito miscigenada. Muito. Né? Então, essa definição, essa incidência é avaliada de acordo com um perfil genético. Às vezes, uma pessoa de pele clara, ela tem o DNA, tem a genética de uma pessoa da raça negra. Mas isso é a pura verdade. Pessoas da raça negra, elas têm maior incidência de câncer de próstata do que da raça branca. E por isso essas pessoas também têm que começar a fazer o check-up com 45 anos. 45 anos é o ideal, então. Respondida a pergunta, né? O melhor é sempre procurar um especialista. Exatamente. E estar com os exames em dia, né? Isso aí. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar conosco e volte mais vezes. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. Bom dia. Bom dia. E você, continue conosco. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Manhã da Piedade. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre o risco de problemas bucais que podem trazer para o nosso coração. É um assunto muito interessante e curioso, viu? Não saia daí.